iniciando mais um episódio. Hoje é daqueles programas que eu gosto, porque é um programa contado com propósito. Vocês vão conhecer a história da Érica, uma fonoaudióloga que hoje é doutora, que ela começou a sua carreira através de um propósito lindo. Mas antes de eu apresentá-la, eu quero agradecer a Larome Fragrâncias, nossa parceira, por estar aqui com a gente, acreditando também no nosso programa, no nosso episódio, com fragrâncias exclusivas para você que busca trazer um marketing olfativo para a tua empresa ou para trazer uma fragrância exclusiva para sua casa. Procurem a Karen, que eu tenho certeza que vocês vão adorar os produtos dela. Agora sim, Érica, seja muito bem-vinda ao podcast da Nova Versão. Oi, obrigada, Rodrigo. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Estávamos tentando marcar já há um tempo, Sim. Né? Mas tudo acontece na hora certa. Esse momento chegou e tenho certeza que essa mesa também vai ser de muita inspiração para você e para as pessoas que depois vão te ouvir. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Érica, quando eu conheci a sua história no ano passado, né, quando você participou do nosso projeto das mulheres, o que mais me chamou a atenção foi que foi através de um propósito muito bonito que você iniciou a sua carreira, né? Sim. Então agora a gente quer saber, conta pra nós, como que iniciou essa sua jornada na fonoaudiologia? Ela foi pautada em cima de quê? Então, Rodrigo, eu sempre digo que eu vivenciei a fonoaudiologia desde a minha infância, né? Porque eu tenho um irmão que tem perda auditiva, e eu acompanhei minha mãe, levando ele às sessões, fazendo os acompanhamentos, treinando em casa aquilo que a fono passava, né? E eu sempre ajudei, acompanhei. Então, eu vivenciei a fonoaudiologia desde muito cedo. Hoje eu vejo ele tá super bem, sabe? Super bem sucedido. Mas foi uma luta ali. Eu acompanhei esse desenvolvimento dele junto com a minha mãe, junto com a minha família, né? Meu pai também, sempre levando. E eles deixaram sempre muito leve isso pra gente. E foi um sonho. Então eu vivenciei aquilo, quis trazer isso pra minha vida também. E a gente vai falar durante o programa sobre algumas abordagens novas que tem. Você, inclusive, recentemente está voltando, né, de um congresso que você participou na Alemanha. Isso. E eu acredito que, assim, hoje você consegue ver muito bem essa diferença lá daquele início, quando você acompanhava, para hoje. Quanto que mudou, quanto trouxe inovações, tecnologias, né? E eu falo isso porque, assim, no começo devia ser muito difícil, né? Com certeza, né? Então, para encontrar o profissional que acompanhasse uma criança com as dificuldades, né? Então, mudou muito. Hoje a gente tem muito mais tecnologia, a gente tem muito desenvolvimento mesmo da fonoaudiologia como um todo, e é muito interessante ver isso há tanto tempo. Tá. Ô, Érica, e hoje o que você, no seu espaço, o que você oferece? Sim, eu trabalho com avaliação de processamento auditivo central e reabilitação, treinamento auditivo. E eu também acompanho crianças e jovens, adultos com perdas auditivas. Eu trabalho com implante coclear também. Então, tanto desde a indicação, a parte cirúrgica, o acompanhamento, os mapeamentos, que são os retornos depois, e a parte de reabilitação auditiva. Então, é muito, muito interessante você ver desde o início ali a descoberta de uma perda auditiva, a reabilitação, e você vê a criança ali se desenvolvendo. É muito, muito interessante ver isso. Eu acredito que deve ser muito prazeroso, né? Quando você está acompanhando desde o início a evolução de cada um, né? Sim, você saber que você é um degrau ali para aquela criança conseguir realmente se desenvolver, se tornar um sujeito funcional, e que aquilo vai trazer qualidade de vida, não só para a criança, mas como para a família como um todo. Maravilha. Ô, Eric, quando nós conversamos sobre o tema que você ia discorrer aqui nesse episódio, eu achei fantástico. Comentei com você porque eu acredito que seja conteúdo que as pessoas precisam, né? Sim. Existem, na verdade, e você deve saber disso muito bem, existe muito preconceito, né? Sim. Existe muita parte de você também querer tapar os olhos e não olhar para aquilo que às vezes está ali diante de você, né? Você deve se deparar muito com isso, né?
Com certeza. Muitas vezes para a família é muito difícil você encarar aquela dificuldade, né? A criança realmente não está desenvolvendo, por quê? Vamos avaliar, vamos ter certeza do que está acontecendo. A gente tem muito recurso hoje em dia para oferecer para essa família, para essa criança com dificuldade. Então, é muito importante realmente a gente divulgar esse assunto para as pessoas. Maravilha. Então, vamos começar. Vamos. Érica, a primeira pergunta que a gente gostaria de saber é: o que diferencia uma dificuldade auditiva convencional de um transtorno no processamento auditivo central? Então, vamos lá, Rodrigo, é uma dúvida muito importante. Então, às vezes, os pais fazem uma avaliação de processamento auditivo e falam, meu filho não ouve, né? E não é isso. Então, quando a gente fala que a criança ouve, mas ela não compreende o que ouve, o que a gente está dizendo? Que essa criança, ela tem uma audição periférica boa, normal. Então, esse ouvido, ele ouve, ele leva essa informação para o cérebro, mas o cérebro dessa criança não consegue processar essas informações. Por quê? Quando eu ouço um som, seja ele fala, um passarinho, alguma coisa, um som ambiental, eu só vou saber o que significa aquilo, o que é aquilo, quando o meu cérebro processa aquela informação. E isso é o processamento auditivo central. Então, eu posso ter uma criança que tem uma alteração no processamento auditivo com uma audição periférica, então um ouvido normal. Então, ela faz uma audiometria, tá dentro dos padrões de normalidade. Mas eu avalio como esse cérebro processa as informações, está com alteração. E é mais comum do que se imagina, né? Nos dias atuais, tem muitos casos, Érica? Tem bastante casos. Existe ali uma prevalência de 5% a 6%. Alguns estudos dizem que crianças em idade escolar possam ter uma alteração do processamento auditivo, que é o chamado transtorno do processamento auditivo. Mas, quando a gente pega ali entre as crianças que têm um transtorno de aprendizagem associado ou um déficit de atenção e hiperatividade associado, essa prevalência pode ser muito maior. Então, a gente precisa realmente avaliar e ter mais cuidado e mais critério para avaliar essa criança. Maravilha. Érica, e aí, por exemplo, existe hoje uma faixa etária mais comum, né, para o aparecimento desses sinais? Ou pode ser percebido desde a educação infantil? Em que momento, talvez, que os pais podem começar a perceber alguma diferença? Ou até mesmo, é claro, eu não sei se hoje isso acontece com muita frequência, né? Mas existe também relatos de professores que conseguem perceber isso na sala de aula? Sim, os professores, eles são ali aliados dos profissionais de saúde, né? Eles que conseguem realmente perceber muitos sinais na sala de aula, porque eles convivem muito tempo com as crianças, eles têm experiência com diversas crianças, então eles conseguem observar esses sinais. A avaliação do processamento auditivo, a gente consegue fazer uma avaliação completa lá a partir dos 7 anos. Então, quando a criança completa os 7 anos, ela já tem um desenvolvimento maturacional das vias auditivas centrais, a gente consegue fazer uma avaliação mais completa. Mas a gente consegue ver alguns sinais antes disso. Então, uma criança que não acompanha a rima, ou ela tem uma dificuldade muito grande em acompanhar as musiquinhas da escola, tem muitas trocas na fala, já chama a atenção ali que pode ter uma alteração nessas habilidades auditivas. E não só nas habilidades. Quando a gente vê uma criança com essas dificuldades, a gente precisa avaliar a audição periférica também. A gente precisa descartar que não tenha nenhuma alteração na audição periférica para depois pensar ali numa avaliação do processamento auditivo. Você acha que a vida moderna hoje, de certa forma, afeta, às vezes, a pessoa confundir se realmente a criança está passando por isso ou não? Sim, porque hoje a gente tem a questão das telas, as crianças estão muito mais expostas, os pais acabam não tendo tanto tempo ali com as crianças, então as crianças acabam passando mais tempo na escola, ou vão crianças pequenas ficam em creches, né, mais tempo, então os pais têm menos tempo com a criança e às vezes têm mais dificuldades de observar esses sinais. Foi muito interessante, por exemplo, na época da pandemia, o que eu recebi de pai logo depois da pandemia, assim, eu fiquei mais tempo com ele e eu consegui observar que tinha uma dificuldade que eu não observava antes.
porque os pais passaram mais tempo com essas crianças. Então, sim, a vida moderna, mais corrida, o pai e mãe têm muito menos tempo com essa criança, então é mais difícil para perceber esses sinais. Por isso que é tão importante os professores, né, serem aliados ali desses profissionais e terem bastante contato com a família e passar essas dificuldades para a família. Maravilha. Ô, Eric, de que forma que esse transtorno ele pode afetar o aprendizado, especialmente em habilidades como leitura, escrita e atenção? Então, vamos lá, Rodrigo. Então, uma criança que tem transtorno do processamento, ela vai ter uma dificuldade muito maior, por exemplo, em compreender uma informação que é dada via audição. Então, o professor explicando lá na frente, essa criança com alteração de processamento, ela pode até estar olhando, prestando atenção nesse professor, mas ela não consegue processar aquelas informações. Então, chega no final da aula, ela está tão esgotada, tão cansada, que ela não conseguiu processar aquela informação, que ela não memoriza o que foi passado. Então, ela vai ter uma dificuldade muito maior nesse aprendizado escolar. A criança com transtorno de processamento também, ela pode ter uma dificuldade em diferenciar sons parecidos. Então, é aquela criança que pode apresentar trocas na escrita. Tá. Né? Dificuldade de desenvolvimento de leitura, principalmente na fluência de leitura. Né? E a criança com dificuldade de processamento, ela tem mais dificuldade de compreensão de informação no ambiente ruidoso. Você já foi numa sala de aula, assim, atualmente, para entender quanto barulho tem numa sala de aula? Nossa, né? eu fui uma vez fazer uma foto, mas já faz uns 2 anos. Ah, eu não aguentei ficar lá, não. Porque é muito barulho, ambiente escolar, muita criança, né? Então, é muito barulho. Então, é um ambiente ruidoso e a criança com transtorno do processamento vai ter muito mais dificuldade de compreender a informação no ambiente ruidoso. Então, é aquela criança, por exemplo, que no ambiente coletivo, ela tem muita dificuldade. Mas quando ela vai para um ambiente mais silencioso, quando a atenção é só para ela, o desempenho melhora. Entendi. Ela vai bem melhor. É possível que um adulto descubra isso na fase adulta mesmo? Sim. Sim? Sim. A gente pode ter esse transtorno do processamento e trazer isso para a vida adulta. Então, aquela criança que sempre teve essas dificuldades e consegue descobrir mais na vida adulta. Eu tenho pais, por exemplo, que descobrem que tem transtorno do processamento. Então, às vezes, a criança vai lá, faz a avaliação, deu alterado, eu vou fazer também, porque eu também tenho essas dificuldades. E quando faz, tem uma alteração do processamento. Então, no adulto, quais são os sinais? Então, tem aquele adulto assim, eu faço aula de inglês há anos. E não consigo aprender nada. Eu não consigo desenvolver o meu listening, né? A minha audição, eu não consigo conversar em inglês, mas eu leio. Né? Então, aquele adulto que ele lê muito bem na segunda língua, mas ele tem uma dificuldade muito grande de aprender uma segunda língua. Ou aquele adulto, quando vai numa festa, ele fica mais de canto porque ele tem mais dificuldade de compreender se a música estiver muito alta. Então, você pode ter o transtorno do processamento tanto na infância, né? Como na fase adulta. Quanto na fase adulta. Olha eu descobrindo que eu tenho, gente. Não, mas é porque, assim, realmente, eu falo que isso é muito, às vezes, perigoso, porque a gente, de fato, precisa desse tipo de informação, porque muitas vezes você acha que você tá com problema de memória, que você tá com outras coisas, Sim. E você acaba não agindo de uma forma correta e buscando ali um tratamento certo, né, Érica? Sim, e ele é muito confundido, por exemplo, com o transtorno de déficit de atenção, né, tão falado hoje em dia. Mas, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção, aquela criança que tem uma dificuldade atencional, geralmente com um trabalho pedagógico, fonoaudiológico, né? Ou às vezes você precisa entrar com uma medicação, aquela criança ela tem uma melhora muito, muito importante. Mas a criança com transtorno de processamento, por exemplo, e que tem um déficit de atenção, você dá uma medicação para essa criança, ela vai se concentrar, mas ela não vai continuar não processando aquela informação auditiva. Então, ela vai continuar com as mesmas dificuldades. Entendi. Então, você precisa de um tratamento específico para treinar essas habilidades auditivas. Que incrível isso. Agora eu quero saber da questão dos pais, né? Como que eles podem ajudar os seus filhos em casa após o diagnóstico, né? E há exercícios, adaptações, mudanças de rotina que podem fazer a diferença?
Sim. Os pais, eles podem perceber ali tanto os sinais antes desse diagnóstico, então tá percebendo que essa criança tem essa dificuldade de compreender a informação, você tem que dar muitas vezes a mesma instrução para aquela criança seguir. Então, às vezes os pais chegam, ele é muito teimoso, eu falo para ele ir tomar banho 5 vezes, às vezes a criança nem percebeu o que você falou com ela, né? Então, perceber que de repente ela tem dificuldade em seguir as musiquinhas, aprender as musiquinhas, já são os sinais antes para levar ali para uma avaliação. Depois de uma avaliação, diagnosticado o transtorno do processamento, existem sim algumas adaptações que tanto a família pode fazer e a escola, né? Principalmente no ambiente escolar. Mas a família, então você vai dar uma informação para a criança que tem um transtorno de processamento, você deve olhar para a criança, ter certeza que ela está prestando atenção para você, diminuir o ruído do ambiente. Então, não adianta eu dar uma instrução para a criança com a TV ali no último, né? Sim. Ela vai ter dificuldade realmente de compreender aquela informação. Dividir aquela informação. Então, não adianta eu dar 5 ordens ao mesmo tempo. Dá uma, deixa a criança cumprir, vai lá dar a segunda ordem, que você vai adaptando isso e vai facilitando a vida dessa criança que tem um transtorno do processamento. Tá. Vou até aproveitar o gancho, né, para te fazer uma outra pergunta. Uma criança, né, quando existe já ali a definição de que ela realmente tem, ela vai crescer, ela pode buscar algumas alternativas, mas ela sempre vai ter. Com o treinamento específico, e principalmente quando esse treinamento ele é realizado muito precocemente, essa criança ela pode sim chegar a padrões de normalidade para avaliação do processamento. Entendi. Então, ele tem tratamento e a criança melhora muito. Tá? Ela pode permanecer com algumas dificuldades e levar para a vida? Sim. Tá? Principalmente dependendo da época que a gente descobre esse transtorno e intervém nesse transtorno. Mas a criança pode sim, com o tratamento adequado, chegar em padrões de normalidade. Que incrível. Agora, eu quero saber do papel da escola. Né? Como você disse, o papel da escola, dos professores, é fundamental. Com certeza. Né? Então, visto isso, né, qual que é o tipo de orientação, né, que os professores eles precisam ter para lidar com essas crianças na sala de aula? E aí depois vem uma pergunta que eu quero fazer para você, que eu acho que vem muito como um complemento disso. Mas antes, fala para nós um pouquinho desse papel dos professores. Sim. Então, da mesma forma que a gente orienta os pais a dar essa instrução diretamente para a criança, diminuir esse ruído, a mesma instrução ela é dada para os professores. Então, essa criança ela precisa estar mais próxima do professor. Longe, por exemplo, da porta, que vai passar muita gente. Longe de uma janela, que vai ter ruído. Senta na primeira carteira para ficar ali de frente, né, para nada. Porque assim, eu sou assim, se eu sento no fundo, não peça para eu prestar atenção, porque eu não consigo. Sim. Passou uma mosca, eu olho, passou uma pessoa, eu já olho. Sim, e algumas crianças realmente têm mais dificuldades e precisam sentar mais próximas. E essa criança com transtorno de processamento precisa sentar mais próximo do professor. O professor precisa garantir que esse aluno compreendeu a informação dada, se ela for dada principalmente auditivamente. Tá. Então, colocar recursos visuais também durante a orientação que o professor está dando é extremamente importante. Você associar tanto o visual quanto o auditivo. Saber que essa criança vai ter mais dificuldades para compreender aquela informação e às vezes ela vai precisar de uma repetição. Então, você deu a orientação para a sala toda, volta para aquela criança. Será que ela compreendeu? Dá aquela informação para a criança novamente, verifica se a criança compreendeu. Então, não adianta eu falar e falar, você entendeu? A criança vai falar, entendi. Então fala para mim, o que você entendeu? Garantir que essa criança entendeu realmente a informação dada é extremamente importante. E saber que essa criança vai ter mais dificuldade no desenvolvimento de leitura, ela pode ter mais dificuldades na escrita, ela pode apresentar muito mais trocas, orientar mais essa criança quanto a essas questões dessas dificuldades que a gente sabe que vai apresentar. Tá. Aí vem a minha pergunta, que eu acho que ela é extremamente necessária para todo mundo, que é o que eu falo, gente, essa informação é um tipo de informação que, sim, a gente quase não ouve falar,
né? Sim. Embora eu tenho certeza que a fonoaudiologia tem crescido muito e hoje em dia ela tem sido dada a verdadeira importância que ela merece. Sim. Mas, por exemplo, vamos falar do mercado de trabalho. Uhum. Vamos falar de um público mais jovem, um público mais adulto, que ele tem também esse transtorno. Como agir no trabalho? Não seria importante que aquele líder que está ali diante daquela empresa saiba dessa dificuldade do funcionário? Porque esse funcionário não vai deixar de ser bom, mas ele vai precisar de uma atenção especial, né? Às vezes ele pode ter a mesma produtividade que todo mundo, só que em alguns casos ele vai ter que ter uma atenção. Ele vai ter que ter alguma adequação naquele ambiente. É extremamente importante que o líder ali de uma equipe conheça os seus funcionários, né? Entenda quais são os pontos fortes e quais são as dificuldades. Então, lidar com isso, saber que essa dificuldade existe e que algum funcionário ali pode apresentar é extremamente importante, para que ele possa realmente adequar e saber que aquele sujeito que tem uma alteração de processamento, ele tem ele pode ter um desempenho muito bom, equivalente a qualquer um que esteja ali, dadas as adequações necessárias. Maravilha. Por isso que eu falo, gente, as pessoas elas precisam ter esse conhecimento. Sim. Né? Porque muitas vezes não é o meu funcionário que não é bom, mas é a forma como que eu lido com ele, né, que não está sendo ali de uma forma tão correta. Com certeza. Incrível. Érica, agora eu quero saber assim, existe algum tipo de confusão comum entre esse transtorno e outros transtornos, como o TDAH, dislexia, né? E aí você até falou um pouquinho, né, como diferenciá-los, mas eu quero que você aprofunde um pouco mais. Sim, é muito comum, principalmente com déficit de atenção, ter essa associação. Então, por isso que é extremamente importante uma avaliação muito criteriosa para que você consiga diferenciar ali o déficit de atenção e o transtorno do processamento. Como eu falei, aquela criança com déficit de atenção, geralmente quando ela toma uma medicação, porque você regula ali as dificuldades que ela tem, ela vai prestar atenção, mas aquela criança com transtorno de processamento, ela pode estar prestando atenção em você. Ela está olhando para você. Mas se essa informação não for dada da forma com que ela consiga processar, ela vai ter dificuldade. Com a questão, essa criança também pode ter dificuldade, por exemplo, no desenvolvimento de leitura e escrita. E é muito confundido com a dislexia, que é o transtorno específico de aprendizagem de leitura. Uhum. Então, ela pode apresentar dificuldades em percepção de sons parecidos. Então, aquela criança que troca P, B. Então, o P e o B. Ou T, D. T e o D. Por quê? São sons que têm o mesmo ponto articulatório, mas um é vozeado, o outro não. Tá. Então, um é surdo, o outro é sonoro. Então, ela pode apresentar muito essa troca, tanto na escrita quanto na leitura. E isso é muito comum em outros, na dislexia. Então, diferenciar quando é um transtorno, quando é outro, ou quando eles estão caminhando juntos, porque você pode ter comorbidades, né? Então, eu posso ter a criança que tem o transtorno do processamento e tem um déficit de atenção associado. Entendi. Né? Ou tem o transtorno de processamento e tem uma dislexia associada. Então, diferenciar ou saber quando eles estão juntos é extremamente importante para você adequar o processo terapêutico dessa criança. Às vezes, a criança fica anos em terapia e quando você percebe, tem ali um transtorno de processamento associado. Por isso que essa criança não evolui. Maravilhoso, incrível. E deve ser muitas vezes em detalhes que vocês conseguem buscar, de fato, esse diagnóstico correto, né? Sim, olha, ninguém faz nada sozinho. Geralmente, para você chegar num diagnóstico, realmente, nesses casos, é com uma equipe multidisciplinar. Então, eu preciso ali de uma avaliação de um psicopedagogo, de um psicólogo, do neuropediatra, uma avaliação muito bem feita, fonoaudiológica, tanto nas questões de linguagem, quanto da avaliação do processamento auditivo, para que você consiga realmente chegar ali num diagnóstico. Então, os testes do Instagram não servem. Não. Infelizmente, seriam muito mais fáceis. Não. A gente até brinca, porque aparece muito, né? Porque hoje todo mundo fala que tem TDAH, né? Sim. E aí, vira e mexe, tem lá um teste. Se você tem TDAH, teste aqui. Se fosse tão fácil, né, Rodrigo? Eu trabalho com processamento há 18 anos.
de formado. E eu faço a avaliação de processamento desde o meu primeiro ano de universidade. Muitas vezes eu fico em dúvida. Então, eu chego lá com o neuropediatra, eu falei, vamos pensar junto, né? Vamos olhar essas avaliações, vamos entender essa criança para ter certeza qual é o diagnóstico. E às vezes vem um teste do Instagram que em 5 minutos você já chega no diagnóstico tão fácil. E não é tão fácil assim. A gente precisa realmente avaliar todo um contexto, analisar todas as avaliações para chegar realmente no diagnóstico. Com certeza. Ô, Eric, agora por fim, né? Qual que é a principal mensagem que você deixaria para as famílias que estão passando por esse processo de descoberta? Sim, descobrir uma dificuldade na sua criança nem sempre é fácil, né? Você pensar como vai ser o futuro, quais são as dificuldades que ele vai apresentar, que ele vai enfrentar ali para a vida, mas a maior importância é você encarar realmente que existe uma dificuldade. Quanto mais cedo, mais precoce a gente chegar num diagnóstico e intervir, melhora o resultado em qualquer tipo de transtorno. Então, a gente precisa realmente olhar para essa criança, ter um olhar mais criterioso e não ficar com medo realmente de uma avaliação, que é muito importante para o desenvolvimento da criança. E aí eu te faço uma pergunta. Você consegue identificar muitas vezes, quando há essa descoberta, um luto da parte dos pais? Com certeza, com certeza. Às vezes uma negação, né, no começo. Não, eu vou fazer outra avaliação, não é isso. Às vezes chegam pais ali, já passei por 3, 4 profissionais e não é isso que ele tem, eu quero que você avalie, porque é isso, tá? Ele só tem uma dificuldade. Mas muitos falam, já pesquisei no Google. Já pesquisei. E não é. E quando você realmente avalia, a criança tem realmente uma dificuldade e é muito, muito mais importante que a criança seja olhada ali e ela entre num processo terapêutico com os pais confiando naquele trabalho. Então, trabalhar com a família também, antes de você olhar para a criança, é muito importante. Maravilha. E qual que é o maior propósito da Erica? O maior propósito da Erica eu amo o que eu faço, Rodrigo, sou apaixonada pela fonoaudiologia. Como eu te falei, desde muito jovem eu vejo isso, e ver as crianças se desenvolvendo, ver os pais melhorar a qualidade de vida dessas crianças e dessas famílias, né? Acho que é o meu maior propósito na vida, realmente. E eu falo assim, eu vejo vocês de uma forma geral como grandes precursoras de realmente levar isso daí, essa informação, para que no dia de amanhã isso se torne algo realmente muito comum de ser falado e de ser entendido, né, Erica? Sim, com certeza. Maravilha. Érica, quero agradecer muito a sua participação no podcast. Eu tenho certeza que esse programa, assim como todos que a gente busca fazer, ele vai estar contribuindo para levar realmente um conteúdo valioso para as pessoas, que as pessoas elas possam se conscientizar, né, de que, embora coisas que a gente não gostaria aconteça, para tudo na vida tem um jeito, né? Sim, e a gente tem tanta evolução aí na saúde, né? Tantos recursos hoje em dia. É muito importante a gente ter um olhar realmente mais aberto para a gente conseguir usufruir de tudo que a tecnologia que está trazendo para a gente, né? Com certeza. Muito obrigado, viu, Érica? Eu que agradeço, Rodrigo. O teu caminho. Amém. E a tua jornada nesse propósito lindo. Amém. Muito obrigada. E nós vamos ficando por aqui com esse episódio delicioso. Eu falo que essa mesa ela é incrível porque ela contribui para levar informações verdadeiras, né? A gente vê tantas informações hoje pela internet, o que é verdade, o que não é. Essa ânsia de querer descobrir, querer as respostas para ontem faz a gente buscar respostas muitas vezes não verdadeiras, mas quando nós temos profissionais como a Érica, que realmente está aqui para trazer esse conteúdo, as coisas se tornam mais fáceis. Então, que esse programa possa chegar até você ou até outras pessoas que você conheça que precisa dessa informação. Nós vamos ficando por aqui e nós voltamos em breve com mais histórias que merecem ser contadas. Até a próxima!